Boa noite, turma! Vamos chegando com muita alegria, com muito amor no coração para mais um estudo da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Me chamo Renata, para quem nunca me viu a primeira vez. Sejam todos bem-vindos e vamos estudar. Pessoal, lembrando, hoje eu tô com uma garrafona aqui, ó, lembrando de pegar água para fazermos a fluidificação ao final do estudo. Hoje vou ler um trechinho do Novo Testamento. Espírita lê a Bíblia, viu, pessoal? Espírita lê a Bíblia. Tirem o pó da Bíblia. Quem quiser hoje aqui no comecinho da live acompanhar com a Bíblia, vai em Mateus capítulo 9, versículo 11. Hoje a lição é muito pensativa, muito. E do nosso livrinho que estamos estudando, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico pelo Espírito do Emmanuel, a lição 137, o banquete dos publicanos. Vamos ver quem é quem. Vamos pensar em nós mesmos. Vamos ver quem já chegou. Ale, já vou colocar você aqui, que vai ajudar a gente com essa reflexão massa. Maria José, minha linda, seja bem-vinda. Deise, minha linda, minha amiga querida, seja bem-vinda. Airã, minha amiga querida, seja bem-vinda. Manu, meu amigo, que faz o melhor café de todos, seja bem-vindo. Otília Colombo, minha querida, seja bem-vinda. É isso aí. Vamos chegando, daqui a pouco chega mais gente linda, né? Tô tão feliz, gente, que cada vez que passa a gente tem mais pessoas na live, né? No domingo agora a gente tinha mais de 40 pessoas conectadas aqui. É muito bom, muito feliz. Continuem aí indicando a nossa live, compartilhem a live aí no momento que vocês estiverem assistindo ou com quem vocês conhecerem que também gostam, né, da doutrina espírita. Vamos levar a mensagem de Jesus aí para mais onde a gente puder, certo? Pessoal, recadinhos da nossa casa. Estamos abrindo aos domingos. Tem que agendar para domingo agora, o horário das 9 horas já lotou, só tem vaga para as 10h30. Então, quem quiser ir na casa domingo agora, tem horário só às 10h30. Corre que tem poucas vagas. Atendimento presencial na nossa casa. Máscara, distanciamento, não pode estar com febre, não pode ter sintomas de gripe para poder participar. O tempo todo de máscara, álcool gel e todos os protocolos aí para a gente evitar a contaminação da Covid-19, certo? Cursos da Casa do Caminho. Semana que vem começa as aulas. Quem não se inscreveu ainda, corre que dá tempo. Começa a estudar. Tome essa atitude. Se você já estudou e parou, continue da onde você parou. Se você nunca começou, comece. Se você já estudou tudo, estude tudo novamente. Porque sempre temos coisas a aprender, né? É igualzinho a gente ler um livro, não sei se você já tiver essa experiência, lê um livro, lê de novo. Na segunda leitura a gente já vê outras coisas diferentes. Um filme, a gente assiste uma vez, na segunda a gente já vê outras coisas, na terceira outras, né? Então, estudos da doutrina espírita sempre vale a pena a gente rever, reler, né? Quem mais chegou? Léo, Leonice, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Vamos aprender mais um pouquinho, né? Marilene, minha amiga, minha colega do Aprendiz do Evangelho, seja bem-vinda. Toninho, meu amigo, com fé sempre, né, Toninho? Seja bem-vindo, meu amigo. Terezinha Coelho, meu chuchuzinho, que saudade que eu tô da senhora, viu? Um beijo no seu coração. Regina Mobará, boa noite. Já coloco o Ale aqui. Tia Rô, boa noite. Tia Rô, tá tudo pronto lá. Tia Rô, eu sei que acompanha sempre com a Bíblia, com o livrinho, com a aguinha, né? Tia Rô, dá um beijo na sua mamãezinha, tá bom? Um beijo pra dona Lenir. Falei certo, né, o nome dela. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda.
Alzira, boa noite, seja bem-vinda. Seu Cássio Ronaldo, boa noite, seu Cássio. Muito feliz em ter o senhor aqui com a gente. Vamos lá para mais um aprendizado. Vamos aprender junto, né? Porque, gente, eu aprendo, eu e o Ale, a gente aprende muitíssimo. Deixa eu já colocar o Ale aqui. Vamos lá. Cadê o Ale? Vamos conectar o nosso amigo. Aí, quem chegou? Chegou quem faltava? Nosso amigo Alessandro. É isso aí, né, amigo? Meu amigo hoje correu pra caramba, né, amigo? Quase não dá tempo. Mas deu tempo. Orei, falei, preciso chegar a tempo para fazer o estudo hoje, senão... Que bom, viu? Fiquei muito feliz de ter dado tempo de você estar aqui. Sim. Porque agora eu já acostumei dividir a live com você, agora é ruim fazer a live sozinha. Ô dó. É bom, né, a gente dividir os ensinos, né? Sim, é bom esse compartilhar, porque a gente tem outro ponto de vista, né? Isso é muito interessante. O que um não vê, o outro vê. Ou que a gente vê de uma forma, o outro vê de outra, Isso né? mesmo. É bem isso. E a dona Aline tá mandando outro beijo. Ai, que saudade que eu tô dela também. Tem tanto povo que eu tô com saudade, né? Saudade. A mãe da tia Rô é da hora. Total. Igual a tia Rô. É muito bom. Hildinha, chegou, minha amiga, seja bem-vinda. Rita Avelino, boa noite, Rita, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Coisa boa, né, amigo? Tô só vendo o pessoal aparecendo aí, graças a Deus. Ó, a Elza também aqui. Boa noite, querida, seja bem-vinda, Elza. Muito bom, muito bom, muito bom. Tava dando os recadinhos aqui dos cursos, né? Para o pessoal correr, que semana que vem começa as aulas, é bom demais. Aos alunos, se preparem, que vai ser um ano de muito aprendizado, né? Muitas descobertas, e isso vai ajudar na nossa evolução. Isso é muito interessante. Então, tenham sede para aprender. A lição diz sobre isso, né? Ah, Com tá certeza. vendo? Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, boa noite. Patrícia Siqueira, lá de Itanhaém, né, Patrícia? Tem um pessoal de longe aqui com a gente, é muito bom. Muito feliz. É muito interessante essa conquista que a gente está fazendo, né? A gente está levando para lugares distantes. Muito bom. Nosso amigo Gustavo. Ei, Gu, boa noite, Gu. Boa noite a todos. Bom estudo. Fabiano, boa noite. Boa noite, Tia Rô. Saudade sua. Tia Rô vai ser sua professora lá no Aprendiz do Evangelho. Tô sabendo. Pode puxar minha orelha, viu? Adeus, boa noite. Não estou conseguindo ler. Não consigo. Lê aí da Patrícia, não consegui ler. Vibrações para a Patrícia Siqueira, um pouco com febre. Vai passar, viu? Mantenha seus pensamentos. Pode falar. Mantenha seus pensamentos firmes, pensamentos positivos. A gente daqui a pouco vai fazer as vibrações e vai doar muito amor, muito carinho para você e você vai melhorar. Põe um copão bem grandão de água, Patrícia. Põe uma garrafa. Ó, só para você, bem grandona, uma garrafona de água fluidificada. Depois da live, bebe tudo para você ficar boa. Sim.
Quem chegou aí também? Lu Santos, boa noite, seja bem-vinda. A Tia Rô falando que joinha. Aqui no meu deu 20,31. E aí no seu? Não acredito. 20 e 28. Eu arrumei aquele dia e deu errado, mas tá valendo. Tá valendo, né? Vamos esperar então mais um minutinho, Caio. Nem eu, nem você. Eu tô olhando aqui atrás do meu celular, tá o computador. No computador é 20,29 e no celular é 20,31. Não sei por que tem Aqui é essa. mesmo, 20 e 29. É. Vibrações, Maria José pedindo. Isso aí, vai mandando, pessoal. Dona Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Vai dar tudo certo, Dona Patrícia. Ismeia, boa noite, Ismeia. Angelina Colombo, boa noite a todos. Nossa querida amiga Hilda caiu a internet lá e voltou. E viva! A Deu Patrícia aqui? deu, Pode aqui falar. deu. A Patrícia está perguntando, acho que dá aula presencial todo dia. Ela dá aula, isso? Creio que Patrícia dá sim. aula. Muito bom. Tá voltando agora, né, o pessoal, a ter aula. É isso aí. Devagarzinho a vida vai voltando ao normal, né? Já estão liberando as vacinas, logo, logo a gente já também começa a abrir mais trabalhos presenciais aí. E Sim, vamos também conciliando com os online, que deu bons resultados, né? E vamos tendo essa forma aí de um pouquinho de cada coisa. isso Muito mesmo. bom. Vamos começar? Fazendo Vamos? aquela prece? Então vamos procurar nos ajeitar aí na cadeira, onde estivermos, elevando os nossos pensamentos a Deus Criador e agradecendo pelo nosso planeta, pelo nosso sistema solar. Vamos agradecer pela oportunidade de encarnarmos Desculpa, vocês estão me ouvindo? Sim, Perdão. claro, Vamos de novo, perdão. Deu o celular, deu um chabu aqui. Voltamos. Vamos de novo começar a prece para a gente se sintonizar novamente. Então, vamos elevando novamente o pensamento a Deus, Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados aqui no planeta Terra, agradecendo por todas as oportunidades que temos de aprendizado, seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza e dificuldade, mas que tenhamos força para tirar as lições necessárias de todos os momentos. Vamos também levando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e agradecendo pelo seu exemplo de amor, pelo seu evangelho e por ser o nosso governador e cuidar de nós, que ainda somos tão pequeninos. Vamos também elevando o nosso pensamento, nos conectando aos mentores da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, a todos os médicos, enfermeiros espirituais, a todos os guias protetores, lares desse instante, nos auxiliando com as nossas dores, com os nossos temores, nos auxiliando também com o nosso aprendizado. E assim conectados, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Me ouviram? Meu firme. celular deu mais uma caidinha, mas voltou, né? Vamos lá, pessoal. Voltou? Tá me ouvindo, amigo? Tô te ouvindo Tá bom? perfeitamente. O áudio, tudo? Tranquilo. Então vamos lá. Hoje a lição é o capítulo 137
Eu vou fazer aqui a primeira partezinha do Evangelho, depois vou fazer a leitura e nosso amigo vai fazer uma conclusão aí para a gente, tá? Então, como eu disse no começo da live, hoje a gente vai ler um pedacinho do Evangelho. A reflexão de hoje está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. Eu vou ler um versículo antes, o versículo 10, tá? Vou pegar aqui minha Bíblia. O pessoal, como eu disse no começo, espírita também lê a Bíblia, viu? Toda a doutrina espírita aí, a doutrina dos espíritos, teve todo o estudo do Kardec, que é legal a gente estudar na doutrina espírita, porque a gente estuda profundamente quem foi o Kardec, como é que ele fez para organizar a doutrina, por isso que a gente está sempre convidando a estudar, né? Que aí lá a gente tem mais tempo, são 2 horas de aula, dá para a gente conversar melhor. Ó, fica aí de novo o convite. Amiga. Oi? Deixa eu falar. Não, para mim tá dando um delay da sua voz. Sai primeiro a sua voz e depois sai você gesticulando. E agora? Vamos ver se voltou. Voltou. Voltou? Tá certo Voltou. agora? Então vamos lá. Eu tô com a Bíblia aqui e vou ler o trechinho, é o versículo 11 do capítulo 9, mas eu vou ler um versículo antes, tá? Muito interessante. Começando aqui do versículo 9, chama assim, ó, o chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, seguiu. Refeição com os pecadores. Versículo 10. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Aí o 11 que a gente vai estudar. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E ele, Jesus, né? Aí já no 12, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E ainda no 13, Jesus fala: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não o sacrifício, né? Então Jesus fala assim: eu quero a misericórdia de vocês, não o sacrifício. Então, pessoal, por que eu estendi aí os versículos? Que é para dar um pouco mais de amplitude no nosso estudo aí que a gente vai ler, tá? Então, para a gente entender direitinho essa lição, a gente precisa entender o que eram os publicanos e quem eram os publicanos e quem eram os fariseus. Os publicanos eram os judeus cobradores de impostos, certo? E Mateus, evangelista, que é esse evangelho aqui, era um publicano cobrador de impostos e virou apóstolo e seguidor de Jesus e evangelista. Olha que informação legal. Quem eram os fariseus? Os fariseus naquela época eram tipo os religiosos da época, né? E eles ficavam fiscalizando as pessoas, se as pessoas estavam cumprindo as leis de Moisés, se elas estavam guardando o sábado, se elas estavam lavando as mãos antes de comer, se os homens estavam comendo separado das mulheres, porque, gente, eram uma centena de regras que tinha, né? E Jesus, ele veio até o planeta para cumprir as leis de Deus, não as leis de Moisés. Então, ele muito nos ensinou, graças a Deus. Então, os fariseus, como eles eram tipo esses fiscais aí religiosos, né? Quando eles já estavam ouvindo falar de Jesus, das pregações de Jesus, quando eles viram Jesus sentado com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e com as outras pessoas que não cumpriam as leis mosaicas, né? Então, ao ver deles, Jesus estava sentado com as piores pessoas. E aí Jesus fala: eu vim para os doentes, não vim para os saudáveis, né? Não vim, eu vim para os doentes. Então, Jesus,
essa lição ela traz essa reflexão, mas aí no final a gente fala mais um pouquinho disso, mas é importante a gente, antes de começar a ler e a pensar, a gente entender o que eram, né, o que significavam essas pessoas aí. Então, publicanos, cobradores de judeus, cobradores de impostos, né, que tiravam lá o dinheiro das pessoas e entregavam para os romanos, que era o que estava dominando na época, e os fariseus eram aqueles que fiscalizavam se as pessoas eram certas ou erradas, né? Lá, segundo a lei deles, eles faziam esse julgamento. Você é certo, você é errado. E através Isso desse mesmo. julgamento deles, eles entenderam que Jesus estava ali comendo com as piores pessoas que existiam ali na época. E Jesus dá essa resposta. Eu vim para os que precisam, né? É a mesma coisa que o médico chegar numa sala e falar assim: olha, todo mundo que está doente vai embora, que eu quero ficar só com os saudáveis, né? Então, essa lição, ela é muito reflexiva. Eu vou ler aqui para vocês, vou até chegar mais pertinho e o Ale vai comentar e no final a gente fala mais alguma coisinha também, tá bom? Tá. Começa assim a lição. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre, entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância, nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas revelações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Ágape, pessoal, é aquele amor mais sublime. Ágape é aquele amor mais puro. O amor, dentre os tipos de amor que a gente conhece, o amor ágape que mais se aproxima é o amor de mãe para o filho, tá? No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. E aí? Isso aí. Que Bem lição. interessante, né? Essa lição de amor, de compaixão com aquelas pessoas que são falhas, que são pecadoras. Então, é essa lição que Jesus, mais uma vez, veio nos demonstrar e nos ensinar a necessidade de estar em comunhão com os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que a gente não se dá bem. Ele veio demonstrar nessa lição, nessa passagem, que todos aqueles irmãos necessitados que buscar a presença de Jesus através das suas orações, das suas comunhões, ele estará presente. Ele, em momento algum, vai virar as costas e falar assim: ah, você pegou por isso e eu não vou estar presente agora. Pelo contrário, ele conhece os nossos pecados e ele se faz presente. Estou aqui. O que eu posso te ajudar? Você quer a correção? Então vamos trabalhar sua correção hoje, né?
através do desenvolvimento, através do estudo, através do amor, da caridade, e isso é muito interessante. Se a gente buscar vamos trazer Jesus para os dias de hoje, né? Se Jesus estivesse aqui, para onde que Jesus estaria? Ele estaria nas cadeias, ele estaria na Cracolândia, ele estaria naquelas pessoas que estão na rua. Ele vai em direção daquelas pessoas necessitadas, porque aquelas pessoas que estão perdidas, no momento que elas estão vivendo ali, elas não conseguem enxergar além da escuridão que está atrás deles, né? Estão na frente deles. Então, Jesus vai ser aquela luz. Eis-me aqui, então você está precisando de auxílio? Eu vou te ajudar. E esse banquete é muito interessante também a gente observar que serve para todos. Se você faz parte de uma coisa, se você faz parte de outra coisa, né, de outro segmento, todos nós somos irmãos perante a Deus e todos nós precisamos nos ajudar. Então, um pouco que a gente está fazendo aqui, a gente está partilhando esse alimento espiritual aos nossos irmãos que estão buscando o entendimento das entrelinhas, dos ensinamentos que estão através do Evangelho. Então, basta a gente se esforçar para Jesus nos ajudar, É verdade. Todos né? nós somos convidados a esse banquete de Jesus, né? Sendo espíritas, sendo evangélicos, sendo criminosos, sendo cobradores de Sim, impostos, sendo umbandistas, sendo ateu, não importa, né? Todos sim, somos convidados a esse banquete de Jesus. Jesus oferece esse alimento espiritual a todos nós. E é como a lei falou, assim que a gente chamar, claro que se a gente chamar Jesus para fazer coisa errada, ele não vai, né, gente? A gente chamar para o nosso aprimoramento, igual a lei falou, não importa onde a gente está, não importa se a gente está embaixo da ponte ou se a gente está no palácio mais rico do mundo. Jesus vai nos socorrer. E como a sim, lei falou também, Jesus, ele não está só nos templos, nas igrejas, nos lugares vultuosos, né? Não. Jesus está ali nos lugares onde mais necessita, embaixo das pontes, igual ali falou, nas Cracolândia, nas cadeias, em todos esses lugares. É lá que Jesus está mais presente, porque é lá que ele está buscando auxiliar, é lá que ele está buscando cuidar daqueles doentes, para que eles saiam daquela situação, né? Então, se a gente imaginar que Jesus reencarna de novo, não vamos esperar que ele vai aparecer lá no nosso templo espírita, ou na nossa casa espírita, ou em alguma igreja, ou lá no templo de Salomão. Não é lá não que ele vai. Ele vai lá onde precisa, lá onde tem os sim. doentes, né, amigo? É. E uma coisa muito interessante que ele vai convocar a gente para estar junto com ele naqueles locais, né? Então, você quer me servir? Vamos arregaçar a manga e vamos lá ajudar aquele irmão necessitado, com muito amor, com muito carinho, sem apontar o dedo, sem julgamento, porque eu não estou aqui para fazer isso, estou aqui para ensinar o amor, a caridade, a compaixão. É isso que a gente veio resgatar, essas almas necessitadas. Que um dia a gente foi lá atrás, as mesmas pessoas, né, necessitadas, que estava procurando uma luz, enxergou Jesus e aqui estamos, ainda buscando, trilhando. Eu tava escutando, hoje eu estava buscando algumas referências e tudo, né, para esse estudo. Aí vi uma palestrante, agora eu esqueci o nome dela. No Centro Espírita está falando assim: nós não deveríamos nos espantar se hoje Jesus viesse e sentasse numa refeição com os políticos lá da Lava Jato, né? Será que a gente ia fazer igual os Sim, fariseus, falar assim, olha lá com quem Jesus está lá comendo, né? Ou será que a gente ia puxar esse entendimento? Não, Jesus está lá comendo, tendo uma refeição com ele, porque está lá ajudando, está lá dando a palavra para eles, né? Falando que eles não devem mais se comportar dessa forma. Então, que a gente não sejamos, né, igual os fariseus, julgar as pessoas, achar que a gente sabe quem é quem, ou se achar melhor que o outro, né? Se achar merecedor da presença de Jesus e aquele nosso irmão que está naquela situação diferente da nossa não seja merecedor da presença de Jesus, né?
Sim, Tenhamos isso muito claro no nosso coração, que todos nós somos convidados a esse banquete espiritual. Ele também faz duas referências aqui na lição a dois momentos em que Jesus partilha o pão, né? Que é um momento antes, que é esse momento que ele vai ter essa refeição na casa de Mateus, que era um publicano, né, que cobrava impostos. E aí sim, lá ele tem essas outras pessoas que também estão junto a uma turma lá, e é lá que ele começa um dos seus discursos, né, que ele começa a ensinar. E o outro momento também muito marcante que ele fala aqui também, que a gente tem no Evangelho, é o momento que Jesus partilha o pão antes da sua crucificação e dá já lá todas as instruções, né? Que a gente sim. conhece aí como Santa Ceia, né? É, Então, e ele, Jesus sempre nessa humildade aí de ensinar. E outra é, coisa que a gente precisa resgatar nas nossas famílias é esse momento, né, pessoal? A gente corre tanto, está sempre tão ocupado, pelo menos uma vez por semana, ou quantas vezes a gente conseguir, que a gente se sente à mesa com a nossa família e que a gente fale de Deus durante a refeição, que a gente aproveite esse momento para ser leve, agradável, para a gente agradecer o pão de cada dia, né? Que a gente siga também esse exemplo de Jesus, né? isso De mesmo. partilhar o pão junto. E quando a gente tiver a oportunidade, que a gente partilhe tanto o pão físico, mas principalmente o pão espiritual com essas outras pessoas sem julgamento, né? Assim que a gente tiver a oportunidade de partilhar esse pão, né, amigo? Isso aí. Maravilha. Muito bom. Eu fiquei muito pensando assim, nossa, será que se eu visse uma pessoa, será que eu não teria esse julgamento igual os fariseus? Né? Eu fiquei pensando muito nisso. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em nossa, eu tenho que mudar meus pensamentos, Sim, eu tenho que me melhorar para não cometer esse tipo de pré-julgamento ou de sim. julgar uma coisa que a gente não entende ainda, né? Então, essa É, ainda reflexão que para mim a é gente está muito. nesse pensamento um pouco reto aí, a gente precisa expandir. E quando a gente acaba expandindo o nosso pensamento, a nossa forma de olhar, a gente vai compreender mais. Então, se a gente colocar assim, aquele rapaz está fazendo coisa errada, mas ele também é um necessitado, ele está precisando de uma orientação. Muitas das vezes a gente pode estar só na presença da pessoa, ela vai se sentir confortável, até mesmo pode desabafar com você, você orientá-lo, ou até mesmo com a sua presença ele vai falar assim: eu sou uma pessoa tão errada, mas tem uma pessoa tão boa do meu lado que eu vou começar a mudar esse pensamento, essa forma de agir. Então, muitas das vezes é essa necessidade que precisamos observar no outro, É isso aí, verdade, né? concordo. Vamos ter o jogo mais leve, Isso, observar, e a gente também, a gente se melhorando, a gente vai se tornando exemplo, igual você falou, né? E a gente sim, se tornando exemplo, a gente inspira também as outras pessoas a se melhorarem. sim, isso Show! mesmo. Muito bom. Eu adorei pensar nisso, estudar sobre isso, refletir sobre isso e que possamos levar esse conhecimento aí para nosso dia a dia, né? Para as nossas Sim, práticas. isso mesmo. Vamos lá vibrar? Vamos doar nosso amor, nossa compaixão pelo próximo e por nós mesmos? Vamos lá. Então, é Nesse isso. instante, vamos envolvendo o nosso irmão Alessandro em muito amor e acompanhar, através do direcionamento dele, a doação das vibrações de hoje. E assim, com essa lição cheia de amor, de ensinamento, vamos fazer que não Mestre Jesus, doar aos nossos irmãos necessitados todo esse sentimento puro que existe dentro de nós, e assim, com os nossos pensamentos ligados ao nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre, vamos abrir os nossos corações. Vamos doar o nosso amor, a nossa fé e a nossa alegria
ao nosso planeta Terra. Vamos doar sabedoria, discernimento e fé aos nossos irmãos que dirigem as nações. Vamos doar a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso amor aos nossos irmãos e irmãs que estão necessitados nos presídios físicos e espirituais. Vamos doar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa ternura aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais. Vamos doar o nosso amor, nossa caridade, a nossa alegria aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos. Vamos doando a nossa fé, a nossa esperança e o nosso equilíbrio aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas. E assim, doando a nossa esperança, o nosso amor e o nosso discernimento a todos os dirigentes religiosos. Vamos doando o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa fé aos nossos irmãos minerais. Vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão aos nossos irmãos, os animais, e assim, aos nossos entes queridos, os nossos amigos, até os ditos inimigos. Vamos doar a nossa esperança, o nosso perdão, a nossa compaixão e a nossa ternura. Senhor, se nesse momento for permitido, que possamos fazer transbordar dos nossos corações todo o sentimento de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. E assim agradecemos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, envolvidos nessa vibração de muito amor. Vamos rogando que os nossos amigos do plano espiritual venham em nosso socorro, nos aplicando passe espiritual, aliviando os nossos pensamentos, as nossas preocupações, aliviando os nossos corações, aliviando as nossas mágoas. Vamos pedindo também alívio das nossas dores físicas, cura das nossas enfermidades, alívio das nossas dores espirituais. Vamos pedindo essa limpeza energética. Vamos pedindo que eles reorganizem os nossos centros de força. Vamos pedindo que eles derramem sobre nós fluidos edificantes, fortalecedores, renovadores, regeneradores. Que já possamos sentir o alívio, que já possamos nos sentir mais confiantes, que podemos sim ter a cura, ter o alívio, que possamos sim ter a certeza de que é possível nos melhorarmos. Rogamos também que esses irmãos que tão bondosamente nos visitam nesse instante possam fluidificar a nossa água com remédio, calmantes, fortificantes e tudo aquilo que necessitamos e que diz que somos merecedores, que eles possam, através da fluidificação da água,
trazer esses benefícios para nós. E assim, muito gratos pelo tratamento que acabamos de receber, vamos envolvendo novamente o nosso irmão Alessandro, para que ele conduza a prece de encerramento do estudo de hoje. E assim, nossos queridos irmãos e irmãs, possamos partilhar do pão aos nossos irmãos necessitados, que possamos doar o amor, o carinho, a compaixão, assim como Cristo fez aos necessitados. Que possamos ser a luz do mundo, que possamos auxiliar o Mestre no desenvolvimento do nosso planeta Terra, que possamos doar o nosso tempo, a nossa alegria, aqueles irmãos e irmãs que veem em nós a saída e assim, auxiliando o Mestre com todo amor, com todo carinho, iremos partilhar o Evangelho. E agradecidos estamos, Senhor, pelo aprendizado de hoje, pelos conhecimentos através do estudo, que possamos guardar no nosso consciente e inconsciente, e assim, aos poucos, aplicando no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia. Estamos com a nossa alma cheia de gratidão, de amor, que possamos estar aqui no próximo domingo, com mais um estudo, nos transbordando de conhecimento e de compaixão. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Ai, bom demais. Até espirrei, pus as coisas para fora. Né? Ai, que delícia. E aí, amigo? A gente volta, né? Nossa! É bom A gente demais. sente uma paz indescritível, né? Muito bom. Uma alegria. Isso é muito bom. Muito bom. E aí, vamos ver. Tem mais? Ixi, tem recado pra caramba aí, amigo. Olha. Tanto amor e carinho. Aí vamos lá, parou na Ismeinha, né? Meinha, um beijo. Angelina, Hilda, que foi, voltou. Hildinha, voltou. Roselaine, seja bem-vinda. Foi muito bom ter você aqui. Bruna Bacelar, Robério, Patrícia, Tia Rô, Marilene, o Antônio. Teve uma hora que deu umas travadinhas aí, mas voltou, né? Sim. A Juju, Juliana Reis, saudade de você, hein, Ju? Parece lá na Casa do Caminho para ver nós, Ju. Bruna Bacelar, Robério, Tia Lu, beijo para ela e para o Guara. Muito bom ter vocês aqui. Adailton, Silvia Crê, minha tia. Boa noite, tia. Um beijo para você. Marlene Souza. Que alegria ter você aqui, Marlene. Adilson Villanova é o pai do Alê, né? Tá vendo? Tá aparecendo em todas agora. A gente fica muito feliz de ver o senhor aqui na live. Muito bom. Isso aí. Tia Rô, Patrícia Siqueira, Ivonete, a Bruna Bacelar, Rita Avelino, Eric, boa noite. Rita Avelino, gratidão. Rosângela Paim. E aí, Rô? Estamos esperando você, hein? Rita Avelino, minha tia Dulce, querida. Um beijo, tia Dulce. Seu Cássio Ronaldo. Lê aí o recadinho do seu Cássio. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e pobres de caminho, sempre podendo ajudar. Isso aí. A gente pode sempre estender a mão aos nossos irmãos necessitados. Se a gente praticar esse amor que Jesus Cristo nos ensina todos os dias. Nossa amiga Carla, boa noite e abraço para você, Renata e o Alê.
Um beijo da Dona Iná. Um beijão, Beijo, Dona Iná. Tô com saudade da senhora. E você também, viu, Carla? Patrícia Siqueira, gratidão por mais um aprendizado. Ivonete, gratidão. Regina Mubará, gratidão. Airan, gratidão pelo aprendizado, uma paz confortante. É isso que a gente busca e partilhar com os nossos irmãos, Dona Irã. Bruna Marcela, gratidão pela paz interior. Obrigada, estava precisando muito desse passe, gratidão. Isso aí. Dona Denise, boa noite, gratidão. Você, Renata e Alê, muito edificante essa lição. Isso mesmo. Tia Rô, gratidão, abençoada reflexão, que Jesus nos ilumine. Boa noite a todos. Um beijo no seu coração, Tia Rô. Regina Mobará, Regina Heliópolis. Isso aí, corrigindo, Regina Heliópolis. será que ela é de Heliópolis, é isso? Deve ser, Creio né? que seja. É a primeira vez que a gente vê ela aqui. Seja bem-vinda, Regina. Acompanhe sempre, né? Isso. Tá vendo? A gente está conquistando vários corações. Isso é bom. Que bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Lê. Eu que Muito bom. agradeço. Domingo tamo junto. Firme e forte. Se preparem, gente. Olha lá. Regina respondeu, ó, sou de Heliópolis. Seja bem-vinda, dona Regina. Venha sempre, Regina. Terça, quinta e domingo. Isso. Muito bom. Beijo, pessoal. Beijo, Ale. Beijo, Obrigada. pessoal. Até domingo. Até domingo. Tchau.